Boa noite, muito bom estar com os irmãos aqui nessa noite. E hoje eu estou com a minha esposa aqui, os irmãos já viram ela outra vez, ela já esteve aqui conosco. Nós também viemos com uma pequena caravana lá da primeira igreja. Nós estamos aqui com o presbítero Toninho, os irmãos também já conhecem ele já vem bastante aqui, o presbítero Gerson, os irmãos também conhecem ele, mas os irmãos não sei se conhecem o presbítero Robson. Presbítero Robson, esse rapaz aí, grande, alto, trouxe um guarda-costa bem grande hoje. E ele é a primeira vez que ele vem aqui à congregação, conhecer a Igreja Presbiteriana Eclésia. E também nós temos uma jovem que veio aqui e mais 3 jovens ali ao fundo também. Nós estamos muito felizes de estar aqui. E temos o Tião e o seu pai também aqui conosco. Queridos, é muito bom estar aqui com os irmãos, não só por estarmos aqui, mas porque hoje é um dia comemorativo. Hoje, e melhor, no mês de julho, os irmãos comemoram 6 anos, ou melhor, nós comemoramos 6 anos de Igreja Eclésia, e agora Igreja Presbiteriana Eclésia. Isso é um prazer, isso é um privilégio, isso é um presente de Deus, e uma graça de Deus sobre a nossa vida. E nós somos muito felizes pela vida desta igreja e o que Deus tem feito aqui. Deus tem sido muito bom. E como diz o Salmo, isso é motivo de alegria, porque Deus tem sido bom para conosco. Quero te convidar a fechar os olhos, abaixar sua cabeça. Vamos orar. Senhor, pedimos que a tua boa mão esteja sobre nós, guardando a nossa vida enquanto expomos a tua palavra. Pedimos também, ó Deus, que o teu Santo Espírito que habita em nós nos instrua e que ele clareie a tua palavra para nós, porque à medida que nós a lemos, queremos ser transformados, queremos ser mudados, queremos nos aproximar de Cristo Jesus e de ti, Pai. Por isso, ó Deus, usa este momento para a glória do teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29. Se você trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir no capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas, e nós leremos do versículo 10 até o versículo de número 19. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 em diante, diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo.
E a Salomão, meu filho, dá o coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual providenciei. Nenhum dever é mais urgente do que o de demonstrar gratidão. É o que disse Ambrósio. E Ambrósio foi um pai da patrística, um bispo da patrística. E ele então considerou a necessidade de ter uma vida grata e demonstrar isso, viver assim. Um outro teólogo muito importante chamado Matthew Henry, ele diz que agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor. Então, não sei se você notou aqui, mas o meu intuito nessa noite é provocar o seu coração a uma disposição que talvez falte. A uma disposição que talvez não seja tão comum assim. A disposição de viver agradecido. A disposição de habitar dentro do seu coração e do meu coração algo que às vezes em dias turbulentos nos falta. Gratidão. E entender que gratidão não é um sentimento esporádico. Não é um momento só de culto. Não é um momento onde simplesmente nós agradecemos a Deus. Mas gratidão deve ser o contínuo da nossa vida. Gratidão deve provocar em nós um estado de vida de todos os dias agradecermos a Deus. Por isso, como exigência para o tempo que vivemos e principalmente em 6 anos de organização de igreja, e daqui por diante é necessário que sejamos pessoas gratas. Sejamos pessoas felizes. Não porque não temos problemas, mas porque apesar dos problemas, Deus está conosco. Lá na primeira igreja nós temos compartilhado do livro de Ruth. E ali nós vemos uma mulher chamada Noemi, que no final do capítulo 1 ela diz: eu sou uma mulher amarga. Bem, meu intuito nessa noite é que nós não sejamos como Noemi. Que nós entendamos que a nossa vida não é amarga porque deixamos de fazer algumas coisas. E isso é interessante pensar no livro de 1 Crônicas, ou no livro de 1 Crônicas. Por que isso é interessante? Davi estava chegando no final da sua vida. E havia uma coisa que ele não conseguiria fazer. Não sei se os irmãos se lembram, mas Davi tinha o sonho de construir o templo. Só que Deus falou para ele assim: você não vai construir. Você não vai fazer isto. E Davi poderia ter tido um coração amargo. Mas aqui, nos finais do primeiro livro das Crônicas, nós vemos a oração de Davi. Nós vemos a sua fala ao povo, dizendo: eu não estou amargurado, mas eu entendo que tudo que eu tenho e tudo que eu sou, e porque eu cheguei até aqui, foram as mãos do Senhor que me fizeram assim. Então, ele está passando o seu trono ao filho Salomão, dizendo agora que ele terá uma grande meta como rei: construir o templo do Senhor. O final do primeiro livro das Crônicas é marcado por orações de louvor, por incentivo, por um pedido para um só objetivo: terem a casa de Deus pronta. E assim louvarem a Deus por tudo que Ele tem feito. Então a ideia desses versículos é apresentar a Deus uma resposta grata. Uma resposta do coração que entende que Deus é grandioso, que entende que nós somos pequenos e que diante da grandiosidade e da nossa limitação, o melhor caminho é viver com o Senhor. Portanto, nessa noite eu quero dividir com o seu coração sobre gratidão, a maravilhosa resposta do coração. Gratidão, a maravilhosa resposta do coração. E em primeiro lugar, isto porque ela enxerga a extensa bondade de Deus. Gratidão, a maravilhosa resposta do coração. Isto porque ela enxerga a extensa bondade de Deus.
Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 10, até o versículo de número 13. Ali, o texto já inicia claramente dizendo: Davi louvou o Senhor perante toda a congregação e disse. Ele vai fazer um discurso. E nesse discurso, a primeira coisa que ele faz é enxergar a grandiosidade de Deus. Davi fará elogios. Davi engrandecerá o nome do Senhor e demonstrará o conhecimento que ele tem acerca de Deus. E ele faz isso de 4 maneiras, de 4 formas. E a primeira forma, ele já diz ali: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Querido, reconhecer a eternidade de Deus é reconhecer que Deus não está preso a um negócio chamado tempo. É reconhecer que Deus está acima de algo que controla a nossa vida, você querendo ou não. Todos nós temos que lidar com o tempo, querendo ou não. Ou a gente dá tempo de fazer alguma coisa, ou a gente não tem tempo de fazer alguma coisa, ou a gente usa a famosa desculpa: cheguei atrasado, mas desculpa aí porque faltava tempo na minha semana. Deus não está limitado a essa qualidade. Deus não está limitado ao tempo. E Davi parece reconhecer essa superioridade de Deus. Porque o ser de Deus e o Senhor é eterno. E isso torna importante pensar sobre isso. Porque na pequena vida de Davi, o Senhor demonstrou a sua bondade, não levando em conta tanto o tempo. Pense comigo. Quem imaginou que aquele menino que cuidava de ovelhas para o seu pai, pastor de ovelhas, seria rei de Israel? E enquanto Saul ainda reinava, Samuel foi lá e ungiu rei. Ao mesmo tempo. Porque para o Senhor não importava o tempo. Importava que Davi seria rei. Queridos, Deus faz além do tempo. E Deus está sobre o tempo. C.S. Lewis vai dizer que para Deus não existe tempo. E a gente precisa entender isso. Porque ao entender isso, nós vamos entender a qualidade do nosso Deus. Que quando Ele faz, Ele está acima de todas as coisas. Quando Ele faz, Ele está acima do tempo. Outro exemplo para nós: quem imaginou o cobrador de impostos, Zaqueu, ter o Senhor Jesus em sua casa? Ninguém imaginava algo assim. Quem imaginou passarmos por tamanha crise no mundo como nós estamos vivendo, não há 4 meses, não há 6 meses, não há 1 ano, mas completando aí quase 2 anos. Para nós isso é muito tempo. Mas talvez a qualidade de passar por tudo isso era mais importante. Aprender a dependência de Deus. Aprender que Deus faz coisas importantes na nossa vida, não importando o tempo. Nós continuamos nos reunindo. Nós aprendemos mais sobre as coisas. Nós aprendemos mais sobre o conceito de família, estarmos juntos na mesma casa, aprender a lidar uns com os outros. Definitivamente o Senhor faz muito mais, porque Ele não está preso a essa limitação. Na verdade, Deus não está preso a limitação nenhuma. E Davi entende isso. Bendito és tu, Senhor, de eternidade em eternidade. Mas ele faz de uma segunda maneira esse engrandecimento de Deus. Davi reconhece o senhorio do Senhor, quando ele diz assim: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Ele diz que tudo pertence ao Senhor. Tudo aquilo que nós consideramos muito além de nós, grandeza, poder, glória, majestade e esplendor, como já diria Abraham Kuyper, um outro teólogo holandês, ele vai falar assim: não há polegada no mundo sequer que Deus não possa dizer, é meu. Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Paulo, escrevendo aos Romanos, entendeu muito bem isso quando ele disse assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E citando Isaías 49, ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E daí ele termina com a célebre frase: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ao Senhor pertence tudo. A vida em toda a sua potencialidade pertence ao Senhor. Entenda, nós não temos o direito de dizer que algo pertence a nós. Por isso que eu disse que esse sermão é uma resposta. Porque nós simplesmente recebemos do Senhor e respondemos a Ele. Não porque é nosso, mas porque é dele. Corremos tanto, procuramos tanto, mas tudo isso é bobagem se estiver alheio a quem o Senhor é. O que nós fazemos, fazemos pelo Senhor e não a parte dele. O que nós temos, temos porque o Senhor nos dá e não a parte dele. Costumo dizer que ao fazer tanto e ao acreditar em tanto na nossa força, a gente começa a fazer o que Romanos capítulo 1 diz. Nos achamos senhores da nossa própria vida e torcemos a verdade pela injustiça, fazendo de criaturas Criador, fazendo daquilo que foi criado o próprio Criador. Que bobos que nós somos, não é verdade? Quantas vezes nós já não fizemos isso? Quantas vezes já nos tornamos senhores da nossa própria vida, quando na verdade o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Isso nos conforta, sabia? Mateus capítulo de número 6, o Senhor vai dizer assim: observem as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês, então, muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Queridos, Deus é dono de todas as coisas. Ele nos abençoa de formas incontáveis, incalculáveis, indizíveis. Ele é o nosso Senhor. A terceira coisa que Davi faz aqui, a terceira maneira de ele louvar o Senhor, é quando ele diz assim: Senhor, teu é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Davi nos mostra que o seu reinado, o reinado sobre Israel, é poder do Senhor. E foi porque o Senhor o colocou ali. Então ele entende o conceito de dependência. Ele entende o conceito de que se não fosse o Senhor, ele não estaria ali. Em outras versões, ou na versão que nós estamos lendo mesmo, diz assim: e tu te exaltaste por chefe sobre todos. A qualidade disso na língua hebraica é assim: o Senhor se exaltou, no outro dia ele se exaltou, no outro dia ele continuou se exaltando, e ele continua se exaltando sempre. Ele não para. Ele é inconstante em ser exaltado por si mesmo. De forma que todas as exaltações que acontecem, e Paulo vai entender isso em Romanos 13, quando ele diz assim: toda autoridade foi colocada por Deus, porque só o Senhor é grande o suficiente para dizer que existe rei. Ele se exaltou e ele, ou como diz Davi, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Entender essa questão nos ajuda a aprender duas coisas. E a primeira é que nós aprendemos a confrontar. Diversas vezes nós cremos e dizemos que o Senhor não tem olhado a nossa situação. Diversas vezes nós olhamos tudo isso e achamos que o Senhor não controla todas as coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Senhor não somente controla todas as coisas, como também usa das situações para o crescimento da nossa vida e da nossa fé. Deus não está alheio ao que acontece no mundo. Pelo contrário, governantes estão onde estão, porque Deus os colocou lá.
Líderes estão onde estão porque Deus os colocou lá. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Primeira Igreja de Santos está onde está porque Deus a colocou lá. Tudo acontece porque Deus engrandece da forma como Ele quer e quando Ele quer. Isso nos confronta a entender que Deus não perdeu o fio da meada. Ele sabe muito bem. Mas isso também nos conforta, porque diversas vezes parece que tudo saiu do controle e está fora do planejado. No entanto, o Deus bondoso não foi pego de surpresa. E eu disse isso nessa manhã lá na primeira igreja. Deus não é pego de surpresa. Nós somos. E o que parece surpresa para nós, para Ele, faz parte do seu plano e da sua providência. Não há dúvidas disso. Não há como questionar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar que todas as coisas aconteceram para a glória do nome de Deus. A ora, pois, ele era um assassino que se tornou pregador do Evangelho. Queridos, não dá para sondar os caminhos de Deus, mas todas as coisas estão diante dele. A quarta e última maneira que Davi louva ao Senhor é que Davi reconheceu a bondade e o poder do Senhor, mostrando que a sua vida é favor do Senhor. Olha o versículo de número 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi, ele praticamente lançou a moda do graças a Deus. Nós falamos muito isso, não é? Nós dizemos muito, graças a Deus. Mas será que nós temos noção do que é isso? Será que nós entendemos todas as nuances disso? Porque, afinal de contas, graças a Deus é reconhecer que fomos favorecidos e amados e alvos da bondade de Deus. Eu vi que os irmãos estão celebrando a bondade. É como se Arão estivesse olhando para nós e dissesse assim, o profeta, ou melhor, o sumo sacerdote: sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor olhe para você e te abençoe e te guarde por onde queres que fores. Isso é ser o alvo do favor de Deus. Deus se importou e derramou o seu favor em nós. Para a gente entender um pouco isso, lembra de Pedro? Quando na pesca maravilhosa ele se encontra com o Senhor, e ali ele tem uma nuance disso. Porque ele percebe quem ele é, mas ele percebe que ele foi alcançado pelo Senhor. Quando ele diz assim, Senhor, afaste-te de mim, porque sou pecador. E daí o texto diz que o Senhor, olhando para ele, disse, não temas. Não temas, porque agora você será pescador de homens. Ele foi alvo do favor de Deus. Se nós fôssemos tratar sobre os olhares de Deus, nós poderíamos falar de Pedro, não só aqui, mas quando Cristo, dizendo para ele, você vai negar 3 vezes, Pedro. E daí o que acontece? Não, Senhor, eu não negarei o Senhor. Ele vai lá, nega 3, mas naquele olhar do Senhor para ele, ele tanto percebe o seu pecado, mas ele também sabe que aquele olhar é de alguém que o ama. E que lá em João, capítulo de número 21, vai mostrar para ele o quê? Eu olho para você e ainda te renovo, Pedro. Os olhares de Deus, como ele olhou para a mulher adúltera e disse assim, vá e não peques mais, nem eu te condeno. Vá embora. Como ele olha para o jovem rico que diz, Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, tal e tal, tal. E daí o Senhor fala assim, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E daí aquele jovem, ele fala assim, tá difícil. E daí o Senhor olha para ele, o ama. E ali aquele jovem vai embora. Ou como na parábola do filho pródigo, quando o pai olha o filho voltando ao de longe. E aquele filho é alvo do amor de Deus. Davi abre o seu coração em gratidão. E da melhor forma que poderia fazer, engrandecendo o único que é digno de toda a glória. Gratidão, a maravilhosa resposta do coração. Isso porque ela enxerga a extensa bondade de Deus, mas em segundo, isso porque ela reconhece ser dependente de Deus.
Olha o versículo de número 14 da sua Bíblia. Davi vai fazer uma pergunta retórica aqui. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Uma pergunta retórica é aquela pergunta que nós já sabemos a resposta. É quando a gente começa a ler a resposta, a gente fala a pergunta e a gente já fala assim, não, a resposta é essa. Quem sou eu? Um mero rei. Quem é o meu povo? Um povo. Somos nada. E Davi vai dizer isso. Somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. A resposta de Davi encontra a limitação do seu ser. E o mais marcante é a sua consciência de humildade. Ele se percebe carente e necessitado do agir do Senhor. Carente e necessitado do agir do Senhor em sua vida para ter a atitude que teve juntamente com o povo. Eles entenderam que eles precisavam ofertar voluntariamente, porque tudo que eles têm, como diz o texto, foram dadas pelas mãos de Deus. Ele se entende limitado e passageiro. Lembra que o Senhor está fora do tempo? Bem, nós estamos totalmente regrados pelo tempo. E como sombra são os nossos dias. Ou como diz Tiago, como vapor que logo se vai. A sua posição é de enxergar a sua verdadeira condição diante do Senhor. E ele faz isso, e olha que interessante, um rei faz isso diante de toda a assembleia. O texto que nós lemos, e por isso que eu quero ressaltar isso, no versículo 10. Chegou Davi diante de todo o povo e disse, não somos nada. Melhor, eu como rei de Israel, um povo guerreiro, rico, não somos nada. Somos peregrinos em terra estranha, somos estrangeiros, somos como sombra. Ele entendeu que as bênçãos do Senhor foram feitas diante de todo o povo. Então, diante de todo o povo, ele agradece ao Senhor. Perceba ainda que no verso 10, Davi diz assim, ele chama o Senhor de bendito. E dizer bendito na língua hebraica é mais ou menos assim, Senhor, eu me ajoelho diante de ti, e eu me coloco prostrado aos teus pés, e eu me submeto a quem tu és. A ideia, portanto, é de se colocar abaixo do Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas, de forma que tudo que temos vem dele. Devolução não porque não tenha sido bom. Não é como um produto que nós compramos e agora nós vamos devolver. Mas nós devolvemos porque foi tão bom e tão perfeito em nossa vida que nós temos a alegria de devolver ao Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque tudo veio de ti. Entender essa questão de humildade é entender generosidade, é entender sobre abnegação, é entender sobre renúncia. Lidar com isso é entender que a nossa vida, como diz o texto, é passageira e limitada por anos. E com a bênção de Deus, talvez nós chegamos aos 100 anos. Mas olha lá. Lidar com isso é entender que nada do que temos e somos é capaz de saciar completamente a nossa vida. Pessoas lutam, batalham, correm tanto para construir. Entenda, isso é importante. Mas isso não pode dominar a nossa vida. Afinal, somos passageiros, estrangeiros e sombra. Então, buscar satisfação nessas coisas é viver uma vida sem esperança. Lidar com a humildade é entender o que Zaqueu entendeu. Não importava mais os bens, a não ser aquilo que o Senhor havia realizado no seu coração. Ele tanto entendeu isso, que depois que o Senhor sai da casa dele, ele diz ao Senhor, Senhor, Jesus, eu vou restituir 7 vezes mais, caso eu tenha defraudado alguém. É entender que nada é nosso, mas pelo Senhor nós vivemos. Lidar com isso é o que a viúva fez perante o gasofilácio. Lembra lá no ofertório o que a viúva faz? Jesus, diz o texto, estava olhando as pessoas irem ao ofertório, e alguns viam e derrubavam muito dinheiro ali. E daí Jesus olha uma viúva que se levanta
e dá somente 2 moedas. E ele faz a pergunta: quem deu mais? E daí ele mesmo responde: aquela mulher que, mesmo não tendo nada ou tudo que tinha, deu. Isso é gratidão. Isso é confessar a nossa limitação, a nossa posição diante do Senhor. A nossa posição diante do Senhor é fazer aquilo que Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entender a nossa limitação e viver com humildade é entender aquilo que Mateus capítulo 6, versículo 34 diz: lide cada dia o seu próprio dia, porque cada dia aguarda o seu próprio mal e os seus cuidados. Não vamos tentar antecipar todas as coisas. E Davi faz isso porque ele entende que como sombras são os nossos dias na terra e não temos permanência. Quero contar 2 histórias aqui nesse segundo ponto. A primeira delas está lá em Lucas capítulo 17. Lembra? 10 leprosos chegam a Jesus. O que Jesus faz com esses 10 leprosos? Cura eles todos. Quantos voltam para agradecer? Apenas um. Guarda essa história na sua cabeça. Uma segunda história é a parábola do fariseu e do publicano. O que conta essa história? Estava o fariseu e o publicano dentro do templo. Um se achava o maioral e o justo perante os seus olhos. Batia no peito que era bom, enquanto o outro nem sequer levantava o rosto e se enxergava como pecador e necessitado. A resposta de Jesus é clara: se você se acha justo, fique com a sua justiça, porque eu vim para exaltar o que se vê carente de mim. O que essas 2 histórias nos ensinam? Primeiro, a falta de gratidão daqueles 9 homens pode ser fruto de não enxergar a condição do que realmente precisa. Os 9 leprosos não entenderam que Deus curou muito mais, ou poderia curar muito mais do que a lepra. Deus poderia curar o coração deles. E mais importava curar o coração deles do que a lepra. A gente precisa entender isso para entender a nossa completa condição diante de Deus. E na segunda história, a falta de gratidão em nosso coração pode ser fruto de nos acharmos merecedores do favor de Deus, cegando-nos para o que realmente somos, doentes espiritualmente. Por isso, nesse segundo ponto, o meu objetivo com você é nós entendermos a nossa dependência do Senhor em todas as coisas, porque já que Ele é eterno, grande, Senhor sobre tudo, o espaço nosso é de joelhos diante de Deus. Gratidão, a maravilhosa resposta do coração. Isso porque ela enxerga a extensa bondade de Deus. Isso porque ela reconhece ser dependente de Deus. E por último, isto porque ela valoriza a adequada direção de Deus. No versículo 17, Davi vai dizer assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e da sinceridade te agradas. Algo que muitos de nós não entendem é como no momento de louvor, no momento de gratidão, ainda podemos pedir algo ao Senhor. Já viu aqueles momentos que a gente fala assim: não, hoje a gente só vai agradecer? A gente não vai pedir nada, a gente só vai agradecer. Eu entendo o intuito do coração. Só que Davi aqui, ele nos ensina que momentos de gratidão também são momentos que nós podemos pedir ao Senhor. Momento de gratidão, nós podemos pedir ao Senhor não porque nós queremos mais, mas porque nós queremos ver mais o Senhor agindo onde Ele já agiu. Ou seja, se Deus foi bom com Davi durante todo o reinado de Davi, o que Davi espera é que Deus seja bom, não só com Salomão, mas continue sendo Deus de Israel durante todo o reinado de Salomão, e assim para sempre. Davi, exatamente por saber sobre a grandeza de Deus e também perceber a sua condição, entende que qualquer investimento em sua vida ou na vida de seu filho como rei do povo, necessita do cuidado e da direção do Senhor. Momentos de gratidão não são simplesmente momentos de clamar, suplicar e pedir por novas empreitadas, mas são pedidos conscientes de que se o Senhor não estiver à frente, é vão nós continuarmos.
6 anos desta igreja e dessa amada igreja. Momento de celebrarmos a bondade de Deus, mas também momento de realinharmos sempre a nossa visão no Senhor. Para que não nos falte corações gratos, para que não nos falte corações dependentes, mas que nós olhemos firmemente o alvo, que é Deus, o Senhor da nossa vida. E assim nós caminhemos. Então, por isso que Davi está dizendo assim: bem sei, Senhor, que tu provas o coração, bem sei que tu sondas, e que da sinceridade te agradas. Então, Senhor, sinceramente eu te peço, continue conosco. Davi conhece a Deus porque experimentou do que é viver com Ele. O conhecimento de Davi não é uma doutrina engavetada ou num livro dessa grossura, mas o conhecimento de Davi é de um pastor de ovelhas que derrotou um gigante Golias. O conhecimento de Davi é um homem que com sua espada lutou contra os filisteus. O conhecimento de Davi é de um homem que pecou com Batseba e desagradou o Senhor. Mas ao ouvir o profeta Natã, ele voltou em si e se arrependeu dos seus pecados. Teve até a morte de um filho como disciplina por causa do seu pecado. Mas também ali nasceu Salomão, que foi a paz de Deus. Diante disso, ele conhece o Senhor e de como ele sonda e move os corações. Por isso ele pede: Senhor, conserva para sempre o coração do teu povo, essas disposições e pensamentos. Querida igreja eclésia, conservem o coração diante do Senhor. Continue guardando no coração as palavras do Senhor para não pecar contra Ele. Salmo 119, versículo 11. Conservemos o nosso coração diante do Senhor. Entreguemos a melhor qualidade da nossa vida ao Senhor. Que a igreja não seja um espaço na sua agenda. Melhor, que Deus não seja um espaço na sua agenda, mas que Ele seja a sua agenda. Que Ele seja o seu plano. Que os seus olhos fitem o Senhor e caminhem para o Senhor. Davi está pedindo: eu sou grato, mas Senhor, continua me fazendo grato. Continua fazendo o povo grato. Conserva o coração deles na melhor qualidade, que é estar contigo. Ele ainda diz assim: Senhor, inclina o coração para contigo. A ideia é: mantenha, faça firme, direcione. Aqui é expressa a necessidade de Deus ser um agente exterior que possa agir no tempo e no favor do povo. A ideia então é essa: a vida com Deus não deve ser resumida a mera conformidade externa, cumprimento de leis e regras. Ao contrário, a vida com Deus é fruto de corações sinceros, agradecidos e alegres em viver para Deus. As bênçãos de Deus vêm àqueles que se aproximam com motivações sinceras e entusiásticas diante dele. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: amada igreja, que o coração de vocês pulsem pelo Senhor. Que o coração de vocês amem o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que o coração de vocês se apaixonem todos os dias pelo Senhor. John Piper vai dizer que o combustível para a missão é a adoração ao Senhor, que nasce de corações que se entendem amados e queridos pelo Senhor. Então, que Deus faça que o coração de vocês e o meu coração se incline diariamente a Ele, amando sobre todas as coisas. E ele faz um pedido também ao seu filho, ou melhor, ele faz um pedido a Deus pelo seu filho. E a Salomão, meu filho, dá o coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Quando ele diz assim, Deus dá a Salomão um coração íntegro, Senhor, provoca no coração de Salomão, provoca a integridade, causa integridade, leva a integridade ao coração dele. Davi pede ao Senhor que o coração de Salomão se movimente em amar tanto a Deus, pelos motivos certos, pelo caminho certo, para que ele não se desvie. Parece que Davi conhecia, né? Parece não, queridos. Davi conhecia o quanto nosso coração é uma fábrica de ídolos.
e quanto o nosso coração pode se apartar de Deus. Por isso que eu digo, a gratidão é uma gratidão que valoriza a direção que vem de Deus. E nós devemos ser gratos e buscar a gratidão pedindo ao Senhor que a cada dia Ele conserve o nosso coração no lugar certo. No lugar que tem que estar com o Senhor. Existe um pastor chamado Carlos Macor. Ele é lá de São José dos Campos, um americano que já vive há muitos anos entre nós brasileiros. E ele tem uma série de vídeos. E nessa série de vídeos ele diz sobre agradecer, afirmando Deus ser generoso e ter abundância sobre a nossa vida. Mas também, uma das posturas do filho que recebe dessa abundância é pedir. Porque se Deus é generoso com a nossa vida espiritual, podemos pedir para Ele que Ele continue assim. Porque apenas dessa maneira seremos generosos com aquilo e com aqueles que nos cercam. Se Deus é generoso com a nossa vida física, podemos pedir para que Ele continue fazendo isso diariamente. E que Ele seja generoso com o porvir, com as coisas que ainda nem vivemos. Mas sabemos que Ele é bom para nos dar em todas elas. Podemos pedir para que Ele faça real o porvir, para que nós amemos mais. Vou explicar de forma melhor. Que ao final desse culto, os nossos joelhos se dobrem e nós peçamos a Deus condições de amar mais. Condições de distribuir desse amor que um dia Ele nos deu, para que fôssemos igreja aqui e assim amarmos mais quem está lá fora. Que Deus abençoe esta igreja com fundos imundos, não para que ela se torne grande por ela mesma, mas para que ela testemunhe do amor de Deus. E para que os povos e as nações saibam que o Senhor é Deus na igreja eclésia. Para que o Senhor é Deus entre o povo dele. Pedir não tem como seu alvo de acumular coisas. Na verdade, pedir em termos espirituais é pedir recursos para amar mais em nome de Jesus. Que nós não esqueçamos disso nessa noite. Que nós não esqueçamos que gratidão é louvar, que gratidão é reconhecer a nossa humildade, mas gratidão também é estado de vida. Por que estado de vida? É estado de vida que foi alcançado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se nós fomos amados por Ele, nós continuaremos amando mais, e mais, e mais, e mais. Que nós não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Que nós não deixemos que essas coisas, que essas verdades se apartem de nós. Em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé. Quero orar com os queridos, pedindo para que Deus abençoe a nossa vida nesse sentido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Tua igreja aqui. Nós agradecemos a Deus porque o Teu povo se reúne aqui. E o povo que ama o Senhor está aqui nessa noite com o coração agradecido por toda a bondade que o Senhor despendeu a eles. Por toda a bondade que o Senhor nos deu. Em conceder essa igreja, em conceder, ó Deus, o ar-condicionado, em conceder, ó Deus, os bancos, em conceder a vida de cada um aqui. A vida do pastor Mariotto, a vida da primeira igreja no seu conselho, a vida, ó Deus, de cada membro que tens disposto o coração voluntariamente a servir o Senhor. Nós rendemos toda a glória ao Senhor, Pai. Nós colocamos diante de Ti o nosso louvor, não de corações que querem acumular mais, não de corações que querem ser engrandecidos em suas próprias forças e em seus próprios desejos, mas de corações que querem viver tão somente por Ti e que sabem que tudo que têm e tudo que são para a glória do Senhor. Ó Deus, diante disso nós fazemos um único pedido. Conserva o nosso coração diante do Senhor, na melhor qualidade que existe, que é estar presente e diante de Ti. Inclina o nosso coração, ó Pai, para amar o Senhor dia após dia, sobre todas as coisas. E dá ao nosso coração
dar coração íntegro e sincero diante do Senhor para cumprir os teus mandamentos. E que assim, ó Pai, o mundo reconheça, santo saiba, que nesta igreja o Senhor é Rei e o Senhor domina sobre todas as coisas. 6 anos, Pai, já foram vividos, mas que possam existir muitos outros 6 anos pela frente. Que o Senhor possa multiplicar a vida dessa igreja, que o Senhor possa usá-la como plantação de outras igrejas, como já fez na história dela. E que o Senhor continue, ó Deus, a trazer pessoas que verdadeiramente amam o Senhor. Podem estar até mesmo emaranhadas nos seus pecados, mas aqui elas encontrarão contigo. E assim, ó Deus, serão salvas pelo teu amor e pela tua graça. Essa é a nossa oração, Pai. Em Cristo Jesus nós a fazemos. Amém. A igreja pode se sentar?